Deus, irmãos, que alegria estar aqui nessa casa de oração, de adorar a Deus junto com os irmãos esta noite gloriosa. Creio que você já sentiu Deus aí no seu lugar, que eu senti a presença de Deus, que Deus está aqui. E a palavra de Deus diz: o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. E eu creio na palavra de Deus, e eu creio no dom, nos dons espirituais, principalmente nos dons de profecias. E o que foi feito aqui foi uma profecia. Abramos nossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 12, irmãos. Vamos ler 7 versículos. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 11. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até o 11º. Aleluia. Diz assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, e a outro, pelo único Espírito, dons de curar, e a outro, poder de operar milagres, e a outro, de profecia, e a outro, de discernimento de espíritos, e a outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e Ele que distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Versículo 31, igreja: contudo, buscai com zelo os melhores dons. Para fechar, capítulo 14, versículo 1: segui o caminho do amor, exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecias. Podeis assentar, igreja, glorificando a Deus, igreja, porque Deus vai fazer milagres essa noite. Quando o irmão Jô, ele veio aqui na frente, pastor, e Jô é primo segundo meu, e ele falou de forma simples, só que ele falou no seu coração que o amor está esfriando. E aqui fala, do dom do amor, que é um dom. Procurai seguir o caminho do amor e exercer com zelo os dons espirituais. É a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, talvez você viu o cartaz do banner da divulgação deste culto: vencendo o gigante invisível para receber os dons espirituais. Para quem não viu, o que é dons espirituais, irmãos? São capacitações espirituais dadas por Deus através de Jesus por meio do Espírito Santo. Só que eu não quero falar de um gigante visível como o gigante Golias. Eu quero falar, pastor, de um gigante que muitas das vezes ele não aparece aqui no público, ele não aparece em público, ele aparece às vezes lá na nossa casa, no nosso quarto, no nosso trabalho, quando estamos em particular. É um gigante, irmãos, que não grita no vale de Elá como Golias, mas ele fala aqui, dentro da nossa mente. Santo Deus. Ele rouba a nossa oração. É um gigante que ele não carrega uma espada pesada, mas ele carrega corrente
enfermidade espiritual. Eu vou falar desse gigante invisível, meus irmãos. Esse gigante, ele se chama vício. E é preciso dizer, porque talvez tenha alguém aqui que ora, eu não tenho dúvida, pastor, que tem alguém aqui, que essa igreja ora, que busca o Senhor, que lê a Bíblia, que busca viver em santidade. Eu não tenho dúvida disso. Só que parece que existe algo que sempre puxa de volta, puxa você de volta para um lugar que você não queria estar. Aí você luta, você perde a batalha, você cai, você se arrepende, você se levanta, aí você cai de novo. Aí você faz uma promessa que não vai cair, aí depois de um tempo você cai novamente. Aí nasce o quê? É um ciclo. Pecado, culpa, arrependimento, promessa de não cair mais, queda. Eu falo ciclo porque esse ciclo, quando ele é mantido vários dias, meses e anos, ele destrói muitas vidas espirituais. E Paulo disse algo poderoso: tudo me é lícito, mas eu não deixarei dominar por coisa alguma. Porque tem coisa aí que não é proibido diante da lei. Você pode fazer, mas se você deixar, se você fazer, se isso dominar você, vai virar um vício, vai virar pecado. Porque o pecado, quando se torna um vício, ele começa a dominar você. Aí você perde o controle. E é aí que nasce o problema. Mas o que é o gigante do vício? Vício eu poderia trazer aqui conceito científico, conceito filosófico, mas vamos nos atentar para o conceito bíblico, o conceito espiritual, que é o que nos importa essa noite. Porque o vício é diferente de um pecado ocasional. O vício é um pecado que se tornou um sistema de domínio próprio. E ele é muito perigoso, porque ele tem filtrado nas igrejas, tem filtrado na vida das pessoas aí fora também, na vida das pessoas do mundo, mas infelizmente ele tem filtrado na vida dos cristãos. E ele pode coexistir com a aparência de espiritualidade. Jesus, ele disse o seguinte: quem comete pecado é escravo do pecado. A Bíblia chama isso de escravidão. E eu posso listar aqui algumas dezenas de gigantes que atacam os cristãos. Vício em pornografia, 30 a 40%. Vício em álcool. O álcool tem destruído tantas vidas, pastor. Famílias que a gente vê no meu trabalho, a maioria das ocorrências é por causa de álcool. Famílias sendo destruídas por causa do álcool. Drogas nem se fala. Que drogas tem causado nessa sociedade? E tem gente que ainda defende liberação das drogas. Tem crente que defende, pastor, liberação das drogas. A gente não sabe a consequência que é. Acha que liberar vai resolver os problemas. Não sabe o que é ver uma mãe sofrendo com um filho drogado em casa. O sofrimento de uma mãe. Ou então da mãe. Às vezes é a mãe que está drogada, o pai. Destrói vidas, irmãos. Vidas espirituais. Por causa das drogas. As pessoas tentam sair e não conseguem. É muito difícil. O inimigo tem usado esse gigante aqui para destruir muitas vidas. Porque não destrói apenas a vida da pessoa, destrói a vida familiar. Destrói a vida familiar e acha que vai liberar as drogas, vai resolver. A droga, irmãos, tem gente que tem condição de pagar uma droga, vai lá e paga e usa e destrói sua vida. Tem gente que não tem condição, pastor, tem gente que não entende isso. Problema social. Aí a pessoa não tem condição, ela vai fazer o quê? Roubar, furtar, vai invadir um sítio aí dos idosos, vai fazer
atrocidades para poder sustentar o vício. Vício em jogos, irmãos, ludopatia o nome. Eu não vou me ater à porcentagem, pastor. Não vou ater porque não é uma palestra. Mas esse vício aqui tem destruído muitas vidas, irmãos. Porque é uma porta de entrada para um devorador entrar na vida da família. Vícios em redes sociais é um vício. Pessoas que não conseguem viver ou ficar um dia sem ficar nas redes sociais, fica o dia todo, é um vício. Eu sei disso, eu já passei por isso. Vício em comida. Pessoas ansiosas vai para a glutonaria. TCA é a famosa gula. Aí começa a comer de forma compulsiva, é um vício. Às vezes a gente não se atenta para essa questão, mas é um vício. Vício em aprovação das pessoas, validação pessoal. Aqui é sempre, eu pesquisei, 10 a 15% do meu evangélico. Validação pessoal. A pessoa só consegue se sentir bem com a aprovação da outra. A pessoa tem que aprovar o que ela faz e o que ela fez, senão ela se sente mal, pastor. Aí ela fica nesse ciclo. Para ela estar bem, ela tem que a outra pessoa aprovar. É um vício também, porque ela está condicionando o bem-estar dela na aprovação de outras pessoas. Vício em mentir chama mitomania. Talvez você conheça alguém. É um transtorno. Vício em mentir, a pessoa mente de forma compulsiva. Vício em raiva, pessoas raivosas. São vários, são dezenas, são centenas de vícios que eu chamo de gigantes que atacam os cristãos. E aí, tem gente que tem buscado os dons espirituais, sem primeiro vencer aquilo que tem matado o altar interior. O pastor falou aqui do altar. A gente tem um altar aqui dentro, irmãos. É o altar interior. Porque eu creio que Deus, Ele abre os céus e derrama o teu poder. Mas primeiro Ele trata o vaso. Como é que Deus vai derramar o teu azeite, a tua unção num vaso quebrado? Como é que Deus, eu estando quebrado, Deus vai derramar o teu azeite em mim? Vai gerar desperdício. Nós não servimos o Deus de desperdício. Deus, Ele enche o vaso. Ele tem que estar perfeito até transbordar. Porque quando transborda, aí outras pessoas são abençoadas. E chegou gente aqui, pastor, que está na olaria de Deus, está quebrado. Tem um hino que fala que caco ainda é vaso. Tem gente aqui que entrou igual um caco. Só que caco ainda é vaso. E é duro, irmãos, é duro. Na olaria de Deus é sofrimento. Não pensa que é fácil estar na olaria de Deus, não. Porque Ele não faz conserto, Ele não faz remendo. Ele pega o vaso e faz um vaso novo. Ele molda. Ele faz um vaso novo, Ele amassa o barro. E nesse processo de amassar o vaso, machuca, dói. Só que depois de aprovado, Ele enche de azeite. E depois que Ele enche de azeite, o azeite transborda. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então eu não vou focar em um gigante específico. Eu quero me ater a 3 gigantes principais que mais derrubam crentes que querem ter comunhão com Deus. Que mais derrubam crentes que buscam os dons espirituais. E hoje, em nome de Jesus, pastor, nós vamos confrontar esses 3. O primeiro grande vício é o vício da carne. Esse é um dos mais fortes. Porque o homem sempre será governado daquilo que ele mais alimenta. É como a matemática, é simples. 1 mais 1, 2.
Se você alimenta mais sua carne, você enfraquece o espírito. Se você alimenta o espírito, você enfraquece a carne. A Bíblia chama isso de concupiscência da carne. Isso envolve pecados de cunho carnal, pornografia, moralidade sexual, fantasias mentais pecaminosas. E esse gigante ataca principalmente a mente. Eu tenho uma palavra aqui que eu falei sobre o inimigo que tem atacado a mente das pessoas. Ele tem atacado a mente, por isso que a gente tem que blindar a nossa mente. Por isso que nós temos que ter a mente de Cristo. O que Cristo pensaria? Como Cristo pensaria diante dessa situação? Porque o pecado carnal, irmão, ele começa na imaginação. E Jesus disse algo profundo. Lá no Antigo Testamento, era algo assim, olho por olho, dente por dente. A pessoa, para adulterar, ela tinha que praticar o ato em si. Jesus, ele disse algo mais radical. Ele falou assim, qualquer um que olhar para uma mulher com uma intenção, um coração impuro, com uma intenção impura, já adulterou no seu coração. Olha o nível. Ou mulher, qualquer mulher, se olhar com intenção impura também para o homem, já adulterou no seu coração. E o diabo, ele sabe algo sobre o cérebro humano. Quando alguém, uma pessoa, um crente, ou uma pessoa, qualquer pessoa, ela se entrega repetidamente a um vício, por exemplo, ocorre um processo químico no seu cérebro chamado dopamina. Eu não vou entrar nesse assunto, qual é um assunto de ciência. O cérebro, ele começa a exigir cada vez mais este estímulo. Então, pense comigo. Você não está mais lutando contra um pecado. Você está lutando contra um circuito de dependência dentro da tua cabeça. Tudo aqui, tudo na tua cabeça. Só que existe, irmãos, uma revelação espiritual aqui. Na história de Golias. Golias morreu, pastor, quando o quê? A pedra atingiu aonde? A fronte, a testa. E a testa, irmão, simboliza a mente. E aqui eu aprendo que tem algo profundo para nos revelar. Que a palavra de Deus, ela revela para nós. A libertação só vai começar quando nós vencermos a batalha na nossa mente. O problema dessa geração é porque ela quer o quê? Quer poder sem renúncia. Para ter poder tem que renunciar. Para ter dons tem que ter santidade. Para ter autoridade tem que crucificar o eu. Crucificação do eu para ter autoridade espiritual. Eu vou falar uma coisa aqui que é para os irmãos levar para a vida. Os dons espirituais florescem em um ambiente de consagração. Eu quero que a igreja repete. Os dons espirituais florescem em um ambiente de consagração. Tem que ter consagração. Nós temos que consagrar o Senhor nossas vidas. Consagrar o Senhor nossa família, nosso trabalho, nosso dia a dia. Tudo, nosso alimento, tudo temos que consagrar ao Senhor. O segundo gigante que eu quero confrontar é o vício da fuga. Talvez você esteja se perguntando, da fuga? Como assim? Da fuga. E esse é um vício silencioso, irmãos. Sabe por quê? Muitas pessoas, elas não enfrentam a dor da vida. Elas fogem delas. E Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições. Aflições é o quê? É tribulações, é dores. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Se Jesus está falando que no mundo teremos aflições, é para estarmos preparados para enfrentar as dores da vida. Então, irmãos, é um gigante, o gigante da fuga. Aí as pessoas começam a usar coisas para anestesiar a dor da alma. Aí muitas vão para o quê? Para o álcool, para as drogas, para, como eu disse anteriormente, para a comida, para a tornaria, para o entretenimento excessivo, para as redes sociais. É uma fuga, a fuga da realidade. Paulo descreve uma guerra interna em nós. Eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Foi o apóstolo Paulo que falou isso. Que escreveu dezenas de livros no Novo Testamento. Se eu não me engano, 13. E aí, essas coisas começam a se tornar pecado quando substitui Deus como refúgio. Salmo 46 diz o quê? O Senhor, nosso Deus, é refúgio e fortaleza. O quê? Socorro bem presente na hora da angústia. Então, na hora da angústia, Deus tem que ser nosso socorro. Aí o que acontece? Quando uma pessoa começa a usar alguma coisa para fugir da realidade, se torna um falso salvador. Aquilo se torna um falso salvador. Aí o vício diz com aquela voz mansa, aqui no seu ouvido, ó, no ouvido da sua mente: venha para mim. Venha para mim que eu vou aliviar a sua dor. Mas depois de um tempo é a decepção. Mas depois de um tempo são as consequências. Porque o vício se torna uma prisão emocional que precisa de libertação. O terceiro vício, o terceiro gigante, é o vício do pecado repetido. Por que pecado repetido? Primeiro, eu só queria diferenciar pecado de transgressão, de iniquidade. É diferente. Pecado é quando nós erramos o alvo, erramos o padrão de Deus. A iniquidade é quando Deus fala assim, ó, não passa daqui. E você, uma pessoa, conscientemente vai lá e passa. Você transgrediu uma lei do Senhor conscientemente. É uma rebeldia. Então, a Bíblia mostra que toda transgressão é pecado, mas nem todo pecado é transgressão. Foi por isso que Jesus, lá na cruz do Calvário, agonizando, depois de ter sofrido horrores, pessoas cuspindo nele, pessoas maltratando ele todo misericordioso, ele fala: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Jesus estava querendo dizer o seguinte: Pai, eles pecaram gravemente, Pai, eu sei que eles pecaram, mas muitos ali não tinham consciência plena do que estavam fazendo. Diferentemente, irmãos, quando uma pessoa ela decide justificar o seu pecado sem arrependimento, porque tem pessoas que pecam e querem justificar o pecado, aí é diferente. Quer justificar uma queda, aí se torna rebelião espiritual. Aí é mais complicado, porque o coração começa a endurecer. Aí é quando a iniquidade está consumada. Talvez você conheça alguém com um coração duro em relação à Bíblia, a Deus. É mais difícil. É mais a obra do Espírito Santo na vida da pessoa mesmo. Porque ali a iniquidade já endureceu o coração daquela pessoa. Então, aqui é o pecado repetido. É um ciclo espiritual de queda. A pessoa diz: só mais dessa vez. Aí ela volta. Aí ela fala: não, só mais dessa vez. Aí ela volta. Por isso que é o ciclo do pecado repetido.
E a Bíblia, ela explica por que isso funciona. Tiago falou assim, que cada um é atraído e tentado e engodado pelas suas próprias concupiscências. Então é um processo: desejo, tentação, repetição, escravidão. Desejo e tentação não é pecado. Jesus foi tentado. Quiçá nós, seres humanos. O desejo também talvez não seja pecado. Se você deseja uma coisa boa, não é pecado. Agora, a concupiscência, o que é? É o desejo errado. É a concupiscência. A tentação não é pecado. Mas se uma pessoa que é tentada, ela começa a alimentar a sua tentação, pode virar pecado. E isso pode virar escravidão. E o pecado repetido, por que eu estou falando isso? É um gigante que cria uma fortaleza espiritual que impede o recebimento dos dons espirituais. É por isso que eu estou falando isso. E aí as pessoas começam a pensar, elas internalizam: eu nunca vou vencer isso, eu não consigo mudar. Mas é a mentira do gigante. Não acredite, não dê ouvidos ao gigante, dê ouvidos à palavra de Deus. Eu vou falar uma coisa que é para a igreja glorificar: o inferno perdeu quando Jesus entrou na sua história. O inferno perdeu, irmãos, quando Jesus entrou nas nossas vidas. E existe um segredo espiritual para vencer qualquer vício. Está na Bíblia, existe. Observe algo poderoso na história de Davi. A Bíblia fala que Davi não venceu Golias com a espada, de início ali. Ele venceu Golias com uma pedra lançada à distância, através de uma funda. E isso revela um princípio espiritual muito importante, irmãos, que tem certos pecados que nós não vencemos quando estamos em cima deles. Nós vencemos antes do confronto, como Davi venceu Golias antes do confronto. Já pensou se Davi, ele acata ali a orientação de Saul e veste aquela roupa de ferro, toda pesada, e vai ali para o embate contra um gigante de 2 metros ou 3 metros de altura? Ele não teria a menor chance. Ele ia ser destruído ali. Isso significa vigiar antes da tentação, fugir de certas ocasiões, cortar certas portas de entrada na nossa vida, porque depois que acontece é mais difícil sair. Jesus disse algo radical. Certa feita Jesus falou: olha, se teu olho te faz pecar, arranca-o. É claro que Jesus não é a favor da automutilação. Ele estava querendo dizer o seguinte: corte aquilo que alimenta o pecado. Corte aquilo que alimenta o pecado. Se seu celular te derruba, mude seus hábitos. Aleluia. Se tem certos lugares que você vai e te derruba, evite ir nesses lugares. Se tem conversa que te derruba, afaste dessa conversa. Isso não é fraqueza, não. Isso é estratégia espiritual. O que eu estou falando aqui é estratégia espiritual. Só que existe algo mais profundo ainda do que eu falei agora. O segredo do despertar dos dons. Eu sei que tem muitas pessoas aqui nessa noite que tem dons. Aqueles dons que eu li aqui, na palavra. Dons espirituais de manifestação do Espírito, dons de cura, dons de fé, só que está adormecido, porque talvez tenha um gigante impedindo. Mas eu creio que nessa noite é o despertar dos dons na tua vida, irmão. E se você crer, irmãos, você vai sair daqui abençoado. Você vai sair daqui abençoado com o seu dom, o dom que Deus te deu. Porque em 1 Pedro 14, todo cristão recebeu pelo menos um dom. Todo cristão, a palavra garante. Talvez está adormecido aí,
dom. E o dom não é para se vangloriar. O dom é para usar na obra do Senhor. Não é para orgulhar-se, é para usar na obra do Senhor. A história de Davi mostra que Davi venceu Golias assim, ó. Tu vem a mim com lança, com espada, com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor. Aqui é o segredo, irmãos. A vitória não vem pela força de Davi, não. Tem luta, irmãos, que às vezes nós queremos lutar com nossas forças. Teve uma luta na minha vida que eu tentei lutar com minhas forças. Toda vez que eu lutava, o inimigo me derrubava, me jogava no chão. Não adianta. É pela força do Senhor. A vitória é pela força do Senhor. Davi falou assim, ó, eu vou a ti, Golias, em nome do Senhor. Veio pela presença. Veio pela presença. O vício cresce quando a presença de Deus diminui, irmãos. Porque quando nós estamos no vício, no ciclo vicioso, nós afastamos da presença. Só que quando nós voltamos para a presença, algo acontece. Algo sobrenatural acontece. Algo começa a mudar. Porque a presença de Deus, ela renova a nossa mente, ela fortalece nosso espírito, ela cura a nossa alma, a alma abatida, a alma amargurada. Ela quebra cadeias espirituais, irmãos. Arrependei-vos e recebereis os dons espirituais. Arrependei-vos e recebereis os dons do Espírito Santo. A libertação, ela não começa apenas com esforço. Tem que esforçar? Tem que esforçar. Mas ela começa com relacionamento. É preciso ter relacionamento com Deus. Porque dons não são entretenimento na igreja, que muitas igrejas usam como se fosse entretenimento. Não é. Dons são armas espirituais para ser usado para manifestar a glória de Deus aqui na terra. Os dons do Senhor, irmãos, os dons espirituais é para usarmos contra os gigantes. Talvez tenha alguém aqui que está cansado de tanto cair, cansado de lutar sozinho, cansado de lutar com suas próprias forças. Mas Deus está dizendo algo poderoso no teu coração. O gigante que te vergonha não é maior que a graça de Deus. O gigante que te vergonha não é maior que a misericórdia do teu Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Ele morreu também para quebrar correntes espirituais. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O gigante, ele quer fazer você acreditar que você não tem solução. Quantas pessoas aqui talvez já pensou em tirar suas próprias vidas? Que eu não tenho mais solução, que eu sou um perdedor, que eu vou ser sempre assim, que eu nunca vou ser livre deste mal, dessas correntes. Essa é a voz de Golias. Olha, não escute a voz de Golias a partir de hoje. Feche seus ouvidos para a voz de Golias. Deus está levantando Davis espirituais, pessoas que vão levantar e vão falar assim, ó, declarar: eu não aceito, eu não vou viver dominado por isso. Porque, irmãos, olha o mistério, olha, aqui é um mistério. Deus falou aqui comigo: pare de lutar contra o vício, contra o mal, contra o gigante. Comece a lutar pela sua comunhão com Deus. A luta é pela sua comunhão com Deus. Às vezes você vai lutar contra o gigante, você perde, você é mais fraco. Mas lute pela presença. Lute para não perder a presença de Deus. Lute para não perder a salvação. Lute para não perder a sua salvação. A batalha é pela sua comunhão com Deus, irmãos. Eu creio que ainda existe dom de cura. Tem pessoas que vão sair curadas aqui essa noite. Eu creio. Tem pessoas aqui que vai. Em nome de Jesus. Dom
vai ser despertada aqui essa noite. Deus está procurando. Deus está procurando quem deseja isso do fundo do seu coração para fazer um milagre. Se alguém tem sede, venha até Jesus. Em nome de Jesus. O pastor falou aqui, parafraseou algo aqui que eu escrevi aqui na minha anotação. O pastor falou aqui, quando foi apresentar os visitantes. No altar do Antigo Testamento, o fogo não podia apagar. Tinha que arder continuamente. E para o fogo arder continuamente, precisava de quê? Lenha. Os candelabros precisavam de quê? Azeite. Arder continuamente simbolizava a presença de Deus. Aqui na Nova Aliança, irmãos, é a nossa oração, é o arrependimento, é a renúncia, é a intimidade com Deus. A Bíblia fala: quem subirá ao monte do Senhor? E ela responde: quem é limpo das mãos e puro do coração. Irmãos, tem um hino, eu não sei louvar, mas o pastor, algum abençoado, tem um hino aqui que Deus vai quebrar correntes, Deus vai curar, Deus vai operar milagres, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Santo, santo, santo Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Cadeias serão quebradas pelo poder do nome de Jesus. Pessoas serão curadas pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. O gigante vai cair essa noite. O gigante vai cair. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Entregue, irmãos, a verdadeira adoração, que o Senhor, Ele procura verdadeiros adoradores. E quando abrires o teu coração para adorar em espírito e em verdade, receberás os dons do Espírito, receberás a cura. Se você crê, Santo, Santo. Se tentaram matar os teus sonhos,